A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Boa noite, meus caros, tudo bom? Todo mundo tá ouvindo aí? Tá saindo bom som? Pode confirmar para mim, por favor, no bate-papo? Alô? Oi. Oi, boa noite. Perfeito. Confirmação. Só configurando um negócio rapidinho. Então, meus caros, tudo bom? Boa noite. Está dando início nesse webinar, hoje é 18 de outubro, justamente com essa temática de métricas de paisagem como indicadores de biodiversidade. A proposta desse webinar é justamente a gente fazer uma pequena reflexão sobre essa temática, possíveis exemplificações sobre o tema, como essas métricas são geradas, suas finalidades e seus conceitos, que na verdade sendo uma divulgação de um curso maior que estamos oferecendo no LabGIS a partir do mês que vem. Então, nesse sentido, a proposta do webinar é justamente a gente poder estar mostrando um pouco, bem pouco, na verdade, de forma bem resumida, mas todo o aporte, toda a temática que vai ser abordada durante esse curso. Me apresentar, primeiramente, sou o César Borges, atualmente estou na reta final, digamos assim, doutorado em Ecologia Aplicada na Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Sou formado em Geografia, tenho mestrado em Ciências Ambientais, e venho trabalhando com ecologia de paisagem ao longo dos últimos anos, desde 2011, 2012, se não me engano, para cá. Tanto em experiência, tanto no bioma Amazônia, como no bioma Mata Atlântica, alguns trabalhos no Cerrado, não principalmente a Amazônia, e mais recente no Mata Atlântica. Então, essa é, de uma forma bem resumida, a minha formação acadêmica, e que venho trabalhando com ecologia de paisagens, tem aplicação de métricas, codificações e tudo mais. E justamente um pouco dessa minha experiência que eu vou estar passando aqui para vocês, trabalhando especificamente na questão
da exploração do conhecimento conceitual e da aplicação das métricas, ok? Desses indicadores de paisagem. Perfeito? Eu vou estar retirando aqui o vídeo por causa da questão de conexão, para ficar até mais limpo durante o webinar. E vou estar compartilhando com vocês a minha tela. Perfeito? Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, vocês podem questionar, perguntar durante a aula, e a gente vai dialogando e levando o webinar, ok? Só um momento. Então, iniciando nosso tema, só ajeitar rapidinho. Tá. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, nossa proposta hoje é justamente a gente conhecer, verificar um pouco o que são essas métricas, conhecer as métricas de paisagem, ok? E ver como elas podem ser usadas, como elas são usadas, né, como indicadores de biodiversidade. Principalmente nas últimas 2 décadas, 3 décadas, vamos dizer especificamente, elas têm sido muito usuais, aplicadas justamente para a aplicação de estudos de priorização de áreas para conservação, para restauração, planejamento e uso do solo. Né? Então, e elas têm uma origem, uma essência de informações biológicas, lógico, que são digamos, referidas, validadas por algumas teorias. No caso, podemos citar a teoria da biogeografia de ilhas. E esses descritores começaram a ser foram formados, digamos assim, concebidos, muitos a partir da década de 1980 para 1990. E desde então, elas vêm sendo bastante usuais e vêm ganhando cada vez mais espaço, seja na abordagem acadêmica, seja na abordagem aplicada para planejamento de uso do solo de empresas, de obras de infraestrutura, para atividade de consultoria, enfim, planejamento urbano. Então, elas têm esse tipo de finalidade e abordagem. Só destacando, as métricas que vamos estar verificando aqui, elas estão associadas ao ramo da ecologia de paisagem, que a gente chama um ramo de ecologia, a vertente americana, a versão ecológica. Né? Que temos a outra, que é a versão europeia mais geográfica, que está mais voltada para o planejamento urbano, mais em paisagens culturais antrópicas. E quanto à perspectiva ecológica, ela está mais voltada para compreensão, manutenção da biodiversidade, planejamento da biodiversidade, nessa perspectiva das espécies. Ok? Então, nesse sentido, o que a gente precisa, podemos ver? Conhecer primeiro o que vem a ser, o que é o conceito de métricas de paisagem. Né? Então, nada mais, as métricas de paisagem vão ser justamente esses algoritmos que buscam quantificar e caracterizar informações espaciais. E essas informações elas vão estar relacionadas a manchas, que a gente pode estar falando de uma forma um pouco mais formal. Essas manchas vão ser os fragmentos de hábito, um fragmento florestal, um fragmento de cerrado, qualquer hábitat que a gente esteja analisando, esteja considerando. Mas a grande parte dos trabalhos a gente trabalha tem considerado, né, paisagens florestais, digamos assim. Mas vamos deixar bem claro que a questão das manchas, elas são definidas a partir do que é hábitat do seu organismo que você está trabalhando. Seja do seu grupo funcional, da sua espécie, enfim. Então, classes de manchas e o mosaico da paisagem, seja ele no completo contexto espacial. De células, que a gente vai ver essa questão, o que vem ser essas células individuais, os pixels, isso já vem mais relacionado com o procedimento cartográfico, geográfico das imagens de satélite, desses produtos, né, dentro de um mosaico de mancha. Então, de uma forma bem sucinta, as métricas de paisagem tentam se refere a quantificar e caracterizar essas informações espaciais dessas manchas. Ok? Por segundo, elas ocorrem e são, digamos assim, classificadas e podem ser analisadas em diversas escalas. E aí nós vamos ter justamente que a definição da escala
não na questão de uma escala espacial do que considerar minha paisagem, mas na abordagem de definir a escala a partir de onde eu vou estar quantificando e vou estar considerando o meu objeto de estudo espacial. Nesse caso, da minha paisagem ou da minha mancha. Então, para isso, em termos das métricas, podemos perceber que temos quatro escalas de quantificação. Uma primeira a nível do pixel, ou seja, quando eu trabalho nesse nível do pixel, eu estou utilizando restritamente o raster, imagem de satélite, né? Na verdade, produtos de imagem de satélite, né? Imagens classificadas. Então, esses rasters, dependendo do grão, do pixel, do tamanho do pixel, a gente vai poder estar, e da finalidade do estudo principalmente, nós vamos poder ter várias informações, várias quantificações e métricas que são especificamente para a questão do pixel, a nível de pixel. Por segundo, vamos ter as métricas a nível de mancha. Então, a mancha, como mencionei ainda agora, são especificamente os fragmentos, seja de qual for o hábitat, ou às vezes até de áreas de não hábitat, dependendo justamente da perspectiva da sua espécie, do seu grupo, do objetivo do trabalho. E vamos ter também métricas a nível de classe. Quando chegamos a nível de classe, o que vai ser a diferença? É justamente para isso, vocês percebem aqui, por exemplo, nessa paisagem que está associada à mancha, vejo que a gente tem uma paisagem que a gente chama paisagem binária. O hábitat, que eu estou chamando aqui, que é representado pela cor verde, e o não hábitat que está sendo representado pela cor branca. Já na imagem que está referente à classe, vejo que eu tenho vários usos e coberturas de várias cores, né? Então eu tenho o verde mais escuro, o verde mais claro, e assim por diante. O vermelho, e cada isso vai estar me representando um tipo de uso e cobertura do solo. Por exemplo, então vamos imaginar que o verde mais escuro seria floresta, o verde mais claro, floresta secundária, áreas em regeneração, o vermelho, área urbana, o laranja, monocultura, e assim por diante. E aí, quando a gente tem uma paisagem, que a gente tem um produto cartográfico, um raster, que tem diversas classes, e a compreensão e o objetivo da minha pesquisa é tentar compreender a estrutura da paisagem na perspectiva de classe, então eu vou começar a estar quantificando essas métricas por cada classe. Então eu vou ter informação a nível da paisagem, da classe especificamente de floresta, da classe de silvicultura, da classe de pastagem, da classe urbano, e assim por diante, e aí eu posso fazer um comparativo em cada classe. Então isso vem ser uma outra escala de abordagem da quantificação das métricas. E por último, vamos ter a escala de paisagem, que é justamente eu conseguir quantificar métricas por cada paisagem e poder compará-las, né? Então, por exemplo, nessa exemplificação, vejo que cada bolinha dessa, cada buff dessa representa uma paisagem, que nesse caso seriam minhas réplicas, né? Minhas réplicas de paisagem. E aí, então, eu posso ter um conjunto de paisagens e estar comparando elas por si só, para justamente tentar compreender, né, algum padrão de biodiversidade, de alguma questão funcional, enfim, que esteja associado com as paisagens, com as questões espaciais. Ok? Além disso, então, pegando nesse grande grupo dessas 4 escalas de quantificação, vamos ver detalhadamente cada escala dessa, né, com alguns exemplos como eles podem ser abordados e quantificados. Então, no primeiro, trabalhando com a escala a nível de pixel, de quantificar métricas a nível de pixel, vamos estar utilizando aqui, por exemplo, 2 abordagens muito usuais, que é justamente o Moving Windows e a distância euclidiana. O que seria primeiramente o Moving Windows? Perceba aqui comigo na primeira ilustração que nós temos uma figura, temos um grid aqui de várias células que representam os pixels, né? E vejo que cada cor representa algum tipo de uso ou cobertura do solo. Floresta, área urbana, pastagem, monocultura, silvicultura, enfim. Ok? A tag do Moving Windows, o que ela faz? Ela chega em cada pixel desse e ela vai montar uma janela. Essa janela vai ser justamente definido o tamanho da minha paisagem. E essa definição do tamanho da minha paisagem vai depender do meu organismo focal que eu esteja considerando, que geralmente a gente utiliza
tenta, né, utilizar a informação que é um pouco escassa, a área de vida do organismo. Ou a sua área de dispersão, área de movimento diário, área de vida relativamente. E a partir disso a gente define, então, o nosso tamanho de paisagem. Então, vamos pegando o exemplo que vamos estar trabalhando com algum organismo que tem uma área de vida aproximadamente de 1 quilômetro. Então, a gente vai definir o tamanho dessa janela de 1 quilômetro. E o que ele vai fazer nesse método? Ele vai pegar cada pixel focal e nesse pixel ele vai criar essa janela de 1 quilômetro e vai quantificar todos os outros pixels que estejam dentro dessa janela. E isso pode ser aplicado para diversas métricas, seja para a quantidade que seria a porcentagem de alguma cobertura, seja por algum número de manchas de uma classe específica. Então, várias métricas podem ser utilizadas nessa abordagem. O que geralmente é mais usado é para trabalhar a porcentagem de alguma cobertura específica, geralmente é de hábitat, ou calcular a heterogeneidade da paisagem, que é justamente você verificar quanto é heterogênea a sua paisagem em destaque, né? E essa heterogeneidade vai ser representada justamente por a diversidade nos usos e cobertura do solo que você vai ter. Então, ao criar essa janela, ele vai naquele pixel e ele vai codificar todos os outros pixels que vão estar referente à heterogeneidade ou à porcentagem, por exemplo. E a partir disso ele vai gerando uma proporção em relação ao tamanho da janela com a quantidade de pixel. E aí ele vai fazendo isso por cada pixel. Faz o primeiro para um pixel inicial, depois vai para o segundo e vai fazendo assim em consequência. Então por isso Move Windows, nessa janela em movimento. Cria a janela para um pixel e vai fazendo essa codificação para cada pixel. Então essa é um dos métodos de codificação de métrica a nível do pixel. A segunda é a distância euclidiana, que é já esse segundo exemplo aqui. Então a distância euclidiana nada mais é do que você definir alguma regra de uma métrica focal específica, onde você vai fazer justamente a distância linear, né, entre os pixels, e a partir dessa distância, os pixels que vão estar mais próximos vão ter justamente uma menor distância e vão ter um gradiente de distância, vão ter uma maior semelhança com o seu pixel focal relacionado àquela métrica, que estão mais distantes e, por sua vez, vão ter um valor de distância muito maior, e relacionado à métrica eles vão ter uma informação, digamos assim, muito menos relevante. Ok? Então, desse para perceber aqui nessa imagem, ficou muito claro, aqui é uma região do sul de Minas Gerais, no qual nós rodamos aqui a técnica do Move Windows. Desculpa, voltou aqui. No qual rodamos aqui a técnica do Move Windows para justamente quantificar a quantidade de cobertura florestal que tinha na paisagem de 1 km em todos os fragmentos dessa região. E é justamente, não sei se acho que ficou meio ruim porque está pequeno pela escala, mas se vocês percebem, grande parte tem os valores vermelhos, essas manchas vermelhas são paisagens que, ao redor de cada pixel desses fragmentos, a quantidade de cobertura florestal é muito ínfima. E nesses pontos aqui, se vocês conseguem perceber que estão mais coloridos, verde, azul, amarelo, são os pontos onde a gente vai ter a maior quantidade de floresta. Então seria uma pequena exemplificação de como essa métrica ela é utilizada, ela é usada, enfim. Vocês têm alguma dúvida, pode estar escrevendo aqui que a gente vai comentando. Se quiser também fazer alguma observação, a gente pode ir discutindo e adicionando durante a apresentação, ok? Além disso, o que a gente posso estar mencionando com vocês? O Move Windows ele é muito interessante utilizar na aplicação quando você está pensando no processo de delineamento experimental de paisagem. Então você tem a sua pergunta ecológica, você tem o seu objetivo, a sua pesquisa, e você vai definir essas paisagens. O interessante é você ter a sua região, né, isso mapeada, lógico, e a partir dos seus interesses acadêmicos específicos, você quantificar todos os pixels de acordo com alguma métrica, seja a heterogeneidade, seja a quantidade, que são as mais usuais, e a partir disso você vai conseguir identificar quais são os locais, digamos assim, mais exatos que vão ser esses pixels, que vão ter o tipo de informação necessária para você estar implementando o seu plot, a sua parcela, o seu pitch, o seu transecto, seja qual for a unidade amostral do processo ecossistêmico ou do grupo funcional da espécie que você esteja avaliando. Então essa é a informação interessante dele. Então, ele poder subsidiar a tomada de decisão para o delineamento
de paisagem, para a seleção dessas paisagens amostrais, para posteriormente você poder ir ao campo e poder fazer essa coleta biológica. Então, sempre como regra, digamos assim, primeiro a gente seleciona a paisagem e depois vamos para o campo fazer nossa coleta, e não o inverso. Chama atenção por causa disso por alguns casos, alguns exemplos, digamos assim, meio que conhecidos, que geralmente, principalmente quem está iniciando na abordagem de ecologia de paisagem, cai um pouco nesse equívoco de primeiro coletar e depois vir quantificar a paisagem, vir pensar o que vai considerar. Então, sempre o mais prudente, o orientado é você poder estar planejando selecionando suas paisagens a priori, para depois estar quantificando, para depois estar fazendo a coleta biológica. Ok. Seguindo, as métricas a nível de mancha. Então, o que são as métricas a nível de mancha? Muito simples, são as métricas que estão relacionadas, justamente como eu mencionei, aos fragmentos. E aqui eu destaco 3 métricas bem usuais, bem conhecidas, né? Principalmente área e isolamento, que vem lá da teoria da biogeografia do Mercato do Wilson, principalmente, né? E a forma que está relacionada muito com a questão de informações relacionadas à borda, né? Ao efeito de borda. Então, por exemplo, quando mencionamos e codificamos métricas a nível de mancha, por exemplo, de área, vamos ter a informação bruta simples do tamanho dos fragmentos. E isso lá desde o Arrhenius, da década de 1920, se não me engano, você tem essa relação espécie-área, né? E aí, já na década de 60, com o Mercato Wilson, isso foi mais desenvolvido na escala, na abordagem de comunidade, justamente fazendo essa relação de efeito do tamanho dos fragmentos e do isolamento dos fragmentos à distância, né? Afetando as taxas de extinção e de colonização. Então, por exemplo, quando vamos considerar métrica de isolamento, vamos ter distância do vizinho mais próximo, por exemplo, entre os fragmentos, o grau de proximidade ou de conectividade entre os fragmentos e assim por diante. A forma, ela vem ser um exemplo de métrica a nível da mancha, que vai estar justamente relacionado com de tentar quantificar e expressar a regularidade dos fragmentos. E a partir disso, a gente poder fazer alguma inferência, alguma compreensão sobre o efeito de borda. Ok, deixa vocês não estão vendo a apresentação ou não? Vocês podem responder. Estão vendo? Ah, ok, porque tinha uma mensagem aqui que não estava vendo. Perfeito. Ok. Só responder aqui uma dúvida do Gabriel Vidal. Ele perguntou se podemos classificar imagens, podemos classificar com imagens de drone. Ah, vocês estão me vendo, não estão vendo os slides? Pô, estranho. Na verdade, eu quero passar o slide para vocês. Deixa aqui mudar com Ah, estão vendo ambos? Vendo? Tá, perfeito. Então deixa só tirar aqui, se não ficarem me vendo, por causa da conexão. Mas enfim, só voltar à dúvida aqui do Gabriel Vidal, que questão do drone. Pode sim ser feito, mas lembra aí, Gabriel, que esse produto do drone vão ser imagens também que nem ortofotos, né? Então, e a partir disso você vai ter que submeter essas imagens de ortofotos, no caso, a algum procedimento de assessoramento remoto, de classificação supervisionada, para você ter justamente a imagem classificada e, a partir disso, poder realizar a quantificação das métricas. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de alguém aqui. Por enquanto... A Bianca Fernandes está perguntando qual a forma ideal que é comparada para a métrica de forma. Então, Bianca, a métrica de forma ela é uma métrica contínua, né? Então você vai ter valores variando de 1 para infinito, digamos assim. O que geralmente a gente torna meio como um padrão é justamente considerar que manchas que tenham formas até relativamente 2, elas têm uma forma aproximadamente regular. E o que seria essa regularidade na forma? Seria justamente a gente ter fragmentos com um formato um pouco mais circular, um pouco mais quadrático, né? Então não ter tantas irregularidades. Então, vendo aqui por exemplo, nessa ilustração aqui da forma, podemos ver, por exemplo,
esse fragmento aqui é totalmente irregular. Provavelmente o valor dele seria algo em torno de 5, de 7, pelo fato dele ser totalmente recortado. Okay? Então, quanto mais você vai tendo uma maior regularidade, maior vai ser o seu índice de forma, e por sua vez ele vai estar mostrando que ele vai estar muito mais vulnerável à borda. Porque justamente quando você começa a ter mais regularidade no formato dos seus fragmentos, a razão de proporção de área nuclear, que é aquela área que está livre de borda, em teoria, com a borda em si, começa a aumentar. Então, por isso, os fragmentos passam a ser muito mais vulneráveis à borda. Só que, no entanto, chamam a atenção para a questão da forma, que devido na sua fórmula ter a área do fragmento como um dos parâmetros da equação, geralmente grandes fragmentos, blocos contínuos em floresta, vão ter um índice de forma muito grande. E aí pode te dar a impressão equivocada de que aquele possível bloco esteja muito vulnerável à borda, mas na verdade o valor de estar alto é mais em função da sua área. Então tem essa questão. E aí na questão da forma de poder estar trabalhando, além de trabalhar com o índice diretamente, poderíamos estar verificando razões a partir de uma borda pré-estabelecida de acordo com o seu organismo, por exemplo, 100 metros. E aí fazer a razão da proporção dessa faixa de 100 metros com o que sobra, e aí a gente ter um outro índice de forma que vai estar justamente ponderando quanto a gente está considerando de forma e quanto tem de área nuclear. Ok? Então vou seguir aqui com a apresentação e aí qualquer coisa vocês vão perguntando. Perfeito? Então tá. Então, as métricas a nível de classe. As métricas a nível de classe são, digamos, a mesma finalidade, um pouco das mantas, são tipo a mesma métrica, só que, no entanto, qual que vai ser a diferença? Nós vamos estar quantificando isso para cada uso e cobertura da nossa região, da nossa área de estudo. Então, nesse caso aqui, tem uma paisagem que tem floresta, pastagem, cerrado, silvicultura, café, cana, solo exposto e urbano. Ao definir e ao quantificar as métricas para isso, então eu vou ter a informação de quantos fragmentos tem de floresta, o tamanho médio de floresta, quantas manchas de pastagem tem, o tamanho médio das manchas de pastagem, e assim por diante. Então eu consigo ter esse tipo de informação. Tá, Admilson, eu repito essa definição no final do webinar, pode ser? Só para te não perder a linha de raciocínio, ok? Beleza. Então, a métrica de classe são justamente essa que é a única diferença, que ela vai trabalhar já não mais numa perspectiva de escala já de mancha, mas na perspectiva da paisagem no geral, mas considerando cada uso e cada cobertura, ok? Então, assim, como pensando nas métricas, área, isolamento e forma. Quando a gente chega na escala de nível de classe, a gente vai ter essas mesmas métricas, mas porém com uma informação descritiva. Ou a média do tamanho dos fragmentos, ou a média do isolamento, ou o coeficiente de variação, mas geralmente a gente utiliza a média. Pode ter o somatório também, então vai ser uma informação a nível da paisagem de cada uso e cada cobertura. Certo? E já na última classe, que vem ser justamente a nível da paisagem, o que vai ser a comparação? Então temos aqui a paisagem A, a paisagem B e a paisagem C. Quando trabalhamos nessa escala, o objetivo é justamente eu poder comparar, quantificar todos os parâmetros aqui da paisagem A, da B e da C e poder comparar elas. Então veja, nesse exemplo aqui são paisagens binárias, mas poderiam ser paisagens com os outros usos que nem, por exemplo, a paisagem aqui da classe, essa paisagem como exemplo. E a partir disso, nós podemos estar quantificando, estar comparando então as paisagens. Aí vamos ter a paisagem A tem 20 fragmentos, enquanto a paisagem B tem 30 fragmentos, a paisagem C tem 150 fragmentos. E assim para cada métrica, para o isolamento, para a forma. E aí podemos ter a comparação dessas paisagens, uma paisagem muito mais fragmentada, uma paisagem um pouco mais conservada, com blocos maiores, e assim por diante, que vai ter o efeito dessa configuração do arranjo espacial desses fragmentos. Então a métrica nível de paisagem justamente ela prioriza e ela informa quanto está variando cada paisagem de acordo com as métricas que vamos estar selecionando. Aqui só mostrando algumas métricas que a gente tem, nesse caso aqui métricas a nível de classe. Então veja que a gente tem um número muito robusto, grande de quantidade de métricas. Então
área do fragmento, perímetro do fragmento, distribuição da área de borda, cidade de borda. Então veja que a gente tem um número de métricas muito grande, tanto para a nível de mancha, que são essas aqui, a nível de classe. Vejo que muitas das métricas vão estar se repetindo em todas as escalas. E o que vai estar mudando vai ser justamente a informação descritiva da métrica. A mancha sendo o valor bruto especificamente para cada fragmento, e para classe para paisagem, isso vai estar associado de uma informação descritiva, uma média, um somatório, algo desse jeito. Mas o que eu queria destacar aqui, antes de passar para as categorias, digamos assim, das métricas, é que quando você for definir, pensar na sua questão ecológica que vai envolver paisagem, o interessante também é você pensar, estudar bem, compreender bem a métrica que você irá aplicar para poder estar representando a sua questão, respondendo a sua questão, enfim. Vitória, eu vou falar um pouco sobre a conectividade, um pouco mais superficial. Essa parte vai ser mais abordada durante o curso especificamente, mas vai estar mencionando aqui um pouco de conectividade, principalmente funcional. Beleza? Tá. Então, em relação dessas métricas, o interessante é justamente, como a gente tem muita métrica, muitas das métricas são altamente correlacionadas. Então, às vezes, não é necessário a gente pensar um planejamento, um estudo e colocar e rodar 5, 10, 15 métricas, que vai ter 100 métricas aparentemente disponíveis de poder estar codificando paisagens. Mas, no entanto, que não é nada interessante você gastar energia com 100 métricas, sendo que uma ou duas poderia estar representando essas 100 métricas, digamos assim, ou um grupo de 20 métricas, 30 métricas. Então, sempre não se deixem levar pela quantidade das métricas. Sempre pensem no organismo de vocês e no processo espacial relacionado à paisagem que vocês querem considerar. Partindo disso, você vem e pega e tenta utilizar aquela métrica específica. Um exemplo simples. Quero verificar o efeito de borda em árvores na Mata Atlântica. Se a minha questão está relacionada a efeito de borda, então posso estar fechando somente nas métricas relacionadas à borda. Não seria interessante trabalhar com métrica de isolamento, com métrica de área, de conectividade, porque minha pergunta é relacionada à borda. E a partir dessa minha pergunta relacionada à borda, eu vejo quais são as métricas de borda. Também não é interessante usar todas as métricas. E dali eu verifico pelo conceito, pela aplicação, na própria literatura, qual dessas métricas é mais interessante eu estar aplicando. Ok? Então, essa é uma recomendação, uma dica que fica quando vocês, no trabalho de vocês, forem selecionar as métricas. Né? Tá. Todas essas métricas, elas, na verdade, fazem parte de dois grandes grupos, duas grandes categorias, para descrever a estrutura da paisagem, que é justamente as métricas de composição e as métricas de configuração. Pelo nome, a gente já pode ter uma ideia de nortear o que cada categoria dessa vai estar representando. Então, por exemplo, as métricas de composição, elas estão mais voltadas a compreender quais são os tipos de uso e cobertura que tem numa paisagem. Então, verificando aqui na ilustração, ela vai estar dando informação. Qual é a classe dessa mancha vermelha, da amarela, o do verde, e assim por diante, vai estar nos dando informações espaciais de cada classe dessa, certo? A configuração, por sua vez, ela já vai estar preocupada em estar passando o arranjo espacial, está descrevendo o arranjo espacial, como cada mancha está posicionada na paisagem. E esse arranjo espacial vai estar justamente importante, porque dependendo do arranjo, você vai ter um grau de fragmentação maior, um grau de fragmentação menor, paisagens mais conservadas ou menos conservadas, que isso vai estar interferindo diretamente na biodiversidade. Né? Seja na possibilidade das manchas terem condições de qualidade de hábitat adequada e acessível para as espécies, como para poder, questão de conectividade, deslocamento, de poder estar usando essas manchas, essa paisagem. Ok? Então, pegando com um conceito, né, passando mais conceitualmente, as métricas de composição nada mais é do que essas medidas que são associadas à variabilidade e abundância dos tipos de mancha dentro da paisagem. Então, a preocupação é saber o que cada tipo de mancha, o que cada classe de uso e cobertura do solo está informando, está representando. E quanto à configuração, quer saber mais esse caráter do arranjo espacial, orientação dentro de uma classe ou paisagem.
Ambas categorias de métrica vão tá refletindo processos espaciais. Então, por exemplo, processo de perda e fragmentação de hábitat, que é o que, digamos assim, é o principal para o declínio da biodiversidade. Métricas de configuração estão relacionadas ativamente com elas, também como métrica de alguma de composição. Então, pegando aqui um exemplo básico, a quantidade de hábitat, que seria uma métrica de composição, e a quantidade de hábitat, vamos pensar, se fosse a quantidade de floresta numa paisagem, ou então poderíamos pensar numa métrica de configuração, fosse a área dos fragmentos, imaginando que cada quadradinho desse é um fragmento, então vê que quadradinhos maiores vão ter áreas maiores, quadradinhos menores vão ter áreas menores, lógico. E o seu formato. Então, vejo que esses processos de mudança e uso e cobertura da terra, essas métricas vão estar explicando isso. Assim como no próprio processo de heterogeneidade. Então, pensando nessa perspectiva, podemos ter aqui, temos uma paisagem que tem uma heterogeneidade, um incremento de heterogeneidade, destacando outra coisa, a heterogeneidade espacial e a heterogeneidade de composição. Então, nesse primeiro quadradinho, nós temos o quê? Somente duas classes de composição, mas conforme a gente vai descendo, a gente vai aumentando a nossa heterogeneidade, que vai aumentando nossos usos. Enquanto no sentido, aqui no X, nós temos o quê? Temos somente 4 manchas, 2 manchas, quer dizer, e a gente vai aumentando o nosso arranjo espacial, nossa configuração, com mais outras manchas de outros formatos, de diversos tamanhos, e assim por diante. Então, essa geometria vem justamente estar representando esses processos. E junto com isso, o que a gente pode estar definindo, né? Que essa geometria tem mais informações estruturais e funcionais. Essas informações estruturais são justamente essas medidas físicas de composição e a configuração do mosaico da mancha, que seriam área, forma, grau de isolamento, em parte, área nuclear, área nuclear não, desculpa. Mas área, forma, principalmente, isolamento, que são informações espaciais que não estão relativamente especificadas, relacionadas com alguma característica biológica da sua espécie focal. Já as métricas funcionais, elas vão estar considerando, né, alguma informação funcional do seu organismo ou processo ecológico em destaque, nesse sentido. Então, veja que essa métrica funcional a gente precisa ter como input, digamos assim, um arcabouço teórico do organismo ou da assembleia que a gente está trabalhando, para poder estar definindo qual que seria a medida adequada para poder considerar tal grupo. Então, como exemplo, métricas estruturais, área, forma, distância do vizinho mais próximo, número de mancha, todas essas métricas, elas não dependem de uma informação inicial, do input inicial do seu organismo ou do seu processo, certo? Então, um exemplo muito simples, temos área dos fragmentos, forma dos fragmentos e grau de isolamento. Então, isso daí eu posso estar quantificando e isso não vai estar relacionado diretamente, vai estar dependente do meu organismo, do meu processo, que é diferente das métricas funcionais. Então, a gente vai ter, por exemplo, área nuclear, índice de proximidade, conectividade, similaridade, contraste, borda. Por que essas métricas vão ser funcionais? Porque para mim definir uma área nuclear, eu tenho que saber o que é uma área de borda, então, o que é uma área livre de borda para o meu organismo específico. Então, pegando um exemplo para árvores. Geralmente o que se tem para a literatura que árvores é feito de borda para árvores com um padrão. Isso não é uma regra, né? Deixar bem claro que isso até, na verdade, não tem assim, um valor fixo de borda para árvores. Tá? Isso pode ser um negócio contínuo. Mas vamos trabalhar que seja de 100 metros, que é um valor mais usual que se tem. Então, 100 metros tem de borda. Então, eu tenho que ter essa informação para poder definir a minha área nuclear, né? E essa informação eu vou buscar na literatura, às vezes avaliando em campo, algo mais, né? Índice de proximidade vai estar relacionado um pouco com conectividade. Quanto o meu organismo tem a capacidade de poder usar áreas de não hábitat, né? De poder conseguir se deslocar por áreas de não hábitat. 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro. Então, tudo isso vai estar dependente do meu organismo focal. Assim como similaridade. Eu estou trabalhando com um organismo florestal. Na paisagem, vou ter floresta, vou ter pastagem, vou ter floresta secundária ou floresta em regeneração, algo do tipo. Então, a similaridade, pelo fato do meu organismo ser florestal, a similaridade da floresta com a floresta secundária ou que está em regeneração vai ser muito maior do que a pastagem, né? Óbvio. Mas isso vejo que depende do meu organismo. Pode ser que o meu organismo seja de área aberta, então que, na verdade, a floresta seja mais uma barreira para ele do que
do que um habitat de certa forma. E assim por diante. Então, tem essas métricas funcionais, depende desse tipo de informação. E aqui no nosso exemplo, a gente vai ter, então, por exemplo, a questão da definição da área nuclear. Aquela mesma paisagem, então nós temos aqui a área geral do nosso fragmento. Nesse caso, estamos considerando 60 metros de borda. Então, a área nuclear só vai ser justamente essas manchas brancas aqui no interior. Então, que teoricamente são as áreas onde o meu organismo, a minha planta, onde ela vai estar estabelecida, eu vou estar considerando para essa métrica, ok? E aí, só uma apresentação. Essa daqui é uma matriz de várias métricas, ó. Área do fragmento, área nuclear, perímetro do fragmento, razão perímetro área, índice de forma, dimensão fractal e área core. Número de áreas nucleares. Então, vejo que grande parte dessas métricas elas têm uma alta correlação. Vejo pela apresentação aqui pelo valor de correlação. Todos estão acima de 60, de 70, em sua maioria. Então, por isso que eu chamo novamente de destaque, para quando vocês forem pensar e delinear as métricas de vocês, tentem verificar o mínimo de métrica, então a métrica que vai representar o processo de destaque que vocês estão considerando, avaliando. Não necessariamente gastando energia para estar trabalhando com todas essas métricas justamente por essa correlação. E aí você vai ter um gasto de energia, um gasto de tempo, você vai ter problemas quando você for rodar sua estatística, alguma coisa assim, por ela seria altamente correlacionada, então não é necessário você estar considerando várias métricas. É muito mais interessante você gastar energia nas questões de você entender e compreender o conceito de cada métrica e a partir disso relacionar com o processo que você quer analisar. Ok? Aqui somente uma exemplificação de alguns softwares que a gente tem que vão quantificar a estrutura da paisagem, caracterizar e nessas métricas. Então a gente tem aqui digamos assim, o primórdio de todos, que deu origem a todos, que é o Fragstat, né? Que foi, se eu não me engano, foi criado acho que no início da década de 90, 94, 95, alguma coisa assim. E ele, digamos assim, foi o primeiro software e o software mãe que deu origem para todas as outras métricas. E é o que tem agrupado grande parte das métricas, quase todas elas, né, mais específica, e é que foi o primeiro para fazer essa descritiva de fragmentação, mudança de paisagem, enfim. Grande parte não, todos esses softwares estão associados em grande parte com interface para software de SIG, para ambiente GIS, então logo você tem que ter um certo conhecimento, alguma certa habilidade prévia ou básica de geoprocessamento do ambiente GIS para você estar rodando essas métricas, né? Então temos aqui o Fragstat, temos o Patch Analyst, que é uma extensão executável dentro do ArcGIS, temos o Village, também outra extensão executável dentro do ArcGIS, temos o Conefor, o Grass, que é um software livre e aberto, relacionado somente para questões espaciais, e dentro dele tem algumas ferramentas, tem algumas funções que se codificam para algumas métricas de paisagem. Circuitscape, que é um programa já voltado para uma outra abordagem de métrica, pensando mais na questão de conectividade baseada em teoria do circuito. O Conefor é um software de conectividade baseado na teoria dos grafos. Temos o R, que vem ganhando destaque nessa parte espacial, com alguns pacotes que vêm sendo desenvolvidos, algumas funções que vêm estar utilizando e otimizando muitas das funções. Então, por exemplo, grande parte das métricas do Fragstat já tem função, já tem pacote que é executável dentro do R. Okay? E temos aqui também o LS Métricos e LS Corridors, que são os softwares nacionais, né? Então, do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação da Unesp de Rio Claro, do professor Milton César Ribeiro, e esse laboratório desenvolveu uma extensão que é executável dentro do GRASS, que também codifica várias métricas correlacionadas tanto à questão de configuração quanto de composição. Okay? Então, só uma pequena apresentação do mundo que se tem de softwares que quantificam com métricas de paisagem. Ok? Deixa eu passar aqui alguns exemplos para vocês. Já eu respondo todas as dúvidas de vocês. Faça seguir logo na apresentação, ok? Então, aqui, só dando uma exemplificação dessas métricas, como elas são aplicadas. Então, a gente tem aqui o trabalho do próprio professor Milton César Ribeiro, do Miltinho, no qual ele fez a descrição
da estrutura da paisagem do bioma Mata Atlântica, né? Então, utilizou métricas de área, de borda, de conectividade, enfim. E a partir disso ele fez essa quantificação de todos os fragmentos do bioma e conseguiu ter, de certa forma, um diagnóstico espacial que veio subsidiar tomar de decisão relacionadas à conservação, à restauração, e tudo isso também com essas informações, com essas métricas, né? Então, o que eu queria destacar é quanto a gente considerar esse tipo de informação, a gente pode ter uma relevância e pode ter uma influência, né, nas medidas de conservação, em políticas públicas, né? Isso pode estar subsidiando e fazendo a gente poder compreender também alguns processos ecológicos. Nesse caso aqui, só foi normalmente informações espaciais, digamos assim, puramente descritivo, mas também a gente tem a possibilidade de pegar essas métricas e estar associando com alguma informação biológica para entender e compreender padrões de biodiversidade, sobretudo em paisagens fragmentadas. Um outro segundo exemplo, também um pouco nesse sentido, são o projeto SPIN, que ocorreu na Europa, que justamente fez quase que a mesma ideia. Codificou paisagens da Europa com medidas estruturais a nível de mancha, e a partir disso fez a compilação dessas métricas e gerou a definição de áreas prioritárias para conservação e para uso, no caso deles. E aqui no Brasil a gente teve também o próprio Biota FAPESP, que é, digamos assim, a grande referência, que foi relacionado no estado de São Paulo, que no grande projeto você tinha informação biológica, levantamento biológico de vários grupos taxonômicos, mas também tinha um grupo que tinha essas informações espaciais. E no caso do Biota, especificamente, teve uma integração das informações das métricas de paisagem com a informação biológica e justamente definiu as áreas prioritárias para restauração e conservação da biodiversidade. Então seria uma outra aplicação. O terceiro, já um pouco, digamos assim, mais aplicado em termos de consultoria, digamos, sugestão, esse roteiro metodológico para supressão de vegetação, no qual Rigueira e colaboradores, eles basearam somente em uma métrica, digamos assim, que foi a quantidade de floresta, a quantidade de hábitat. Eles conseguiram elaborar, e pensando em escalas local, regionais, áreas prioritárias para conservação já definidas aqui no Brasil, pelo Estado do Meio Ambiente, está relacionando empreendimentos que poderiam ter a liberação para a autorização de supressão de vegetação ou não. Isso em função do contexto de paisagem. Então veja que é uma aplicação muito, muito ótima, muito robusta, digamos assim, para os técnicos das secretarias de meio ambiente para estar justamente planejando e ordenando a liberação a questão das licenças para supressão de vegetação. Então, nesse sentido, são alguns exemplos que a gente pode estar apresentando e informando de como as métricas elas são aplicadas, elas são usuais, né? Então, que é justamente a finalidade e o objetivo do curso que nós estamos oferecendo, né? Então, é tentar compreender como cada métrica funciona e como elas são executadas, sobretudo naqueles programas que eu apresentei anteriormente, como elas são executadas, como são calculadas, certo? Deixa eu passar aqui para as dúvidas de vocês, se vocês têm algum questionamento. Só um momento. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente vai passar, antes de... Nós vamos estar realizando uma pequena prática no ArcGIS dessas métricas, ok? Então deixa eu, antes de passar para coisa, ver que essas perguntas rápido. Certo. Tá. Passar aqui para a rotina. Aqui, só para a título de curiosidade, a da apresentação foi finalizada, e esse aqui fica meu e-mail para qualquer contato posterior, se vocês terem alguma dúvida, qualquer coisa. Perfeito? Então vamos aqui no ArcGIS. Então vamos fazer uma pequena rotina de calcular umas métricas a nível de mancha, só para vocês terem uma noção de como a gente pode estar gerando essas métricas, né? Algumas têm um procedimento muito relativamente simples e outras têm alguns procedimentos um pouco mais trabalhosos ou complexos, né? No nosso caso, trabalhando aqui como utilizar o Vilate, então para isso que a gente precisa ter a nossa paisagem. Que aqui é uma paisagem amazônica, do município de Pau d'Arco. Essa informação foi obtida
do PRODES, né, o Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica, do desmatamento. Isso aqui são meus fragmentos. Então, vejo que aqui, né, com a interface do ArcGIS, como mencionei durante a apresentação, né, você tem que ter um mínimo conhecimento básico de geoprocessamento, de que é um shapefile, de que é um raster, de dado, projeção, porque isso vão ser informações fundamentais necessárias para a gente poder estar executando as métricas. Então, venho aqui na minha tabela de atributo desse shape, vejo que cada linha dessa aqui representa um polígono daí dessa minha paisagem. E essas são as informações que tem. O que vem destacar? Essa informação de classe. Então ele está dizendo que todos os polígonos desse meu shape são de floresta. Então é em cima dele que eu vou estar trabalhando. Então aqui, utilizando o Villate, destaco que esse shape ele já está projetado e tem que estar em um UTM, justamente por causa das questões de métricas de área e isolamento que demandam, né, essas informações espaciais. Se tivesse uma projeção geográfica, não estaria calculando de modo equivocado. Então, venho aqui no Villate, esse botãozinho, e essa é a aba do Villate. Para rodar as métricas de área, forma, área nuclear, diversidade, ele exige que a gente inicialmente calcule o tamanho dos fragmentos e o perímetro. Então, veja que tem até aqui a setinha que induz subjetivamente que para todas essas métricas, independente de calcular essas métricas. Então, a gente vem, o shape está selecionado, abriu aqui a interface do Villate, só clicar, e ele vai estar calculando a área e o perímetro para cada fragmento desse. Aí dá a informação de fechar. Então a gente vem aqui na nossa tabela de atributo, vê que foi adicionado a área e o perímetro para cada polígono. Destacando aqui que essa área está em metros quadrados. Como convencionalmente no Brasil a gente trabalha com unidade métrica de hectare, o interessante é converter esses valores para hectare e somente dividir por 10.000 metros quadrados, que é o valor de hectare. E aí a gente tem um valor em hectare de cada fragmento, certo? Então, agora que eu já calculei a área e o perímetro, eu posso estar calculando, por exemplo, uma métrica de forma. Quero saber a forma dos fragmentos, de análise. Então, para me calcular essa métrica de forma, você seleciona o botão de forma. Aí, o que ele vai estar me perguntando aqui? Ele está me perguntando qual parâmetro da minha tabela de atributos ele deve estar considerando para poder calcular a métrica. No meu caso, eu vou falar, considerar a coluna de classe. Dá o OK, aí vai perguntar qual classe você quer que calcule as métricas. Como nesse exemplo ele só tem uma classe de floresta, então vai ser somente ela. Mas se, por exemplo, se eu tivesse aqui um shape que tivesse floresta, urbano, água, área de pastagem, monocultura, silvicultura e assim por diante, e eu quisesse calcular somente métricas a nível para floresta e para floresta secundária. Então eu só selecionaria cada classe dessa e daria um OK. Certo? Aí isso vai calcular para essas classes específicas. Dá OK novamente para confirmar. E aí, quando ele termina de processar a métrica, ele te dá uma informação geral, descritiva, né, de densidade de borda, total de borda, média da borda. Mas nesse caso, o que é interessante para nós é justamente a informação que a gente vai ter da forma para cada polígono desse. Que não era para estar aparecido aqui, porque não apareceu. Deixa eu só ver que acho que foi porque estava selecionado. Deixa eu rodar de novo. Era para ter aparecido aqui as métricas de forma. O que aconteceu? Só um momento. Algum problema técnico. Desculpa, eu que me confundi aqui. Tava falando de métrica de forma e clicando em métrica de borda. Então, na verdade, é a métrica de forma que eu queria falar, mas o procedimento foi o mesmo. Desculpa, tava apertando o botão errado. Então, a métrica de forma vai ser a mesma questão. Vou selecionar a minha classe, vou selecionar o uso que eu quero específico, e aí ele vai estar calculando
para cada fragmento e vai me dar aqui a informação de cada fragmento. O que eu queria mostrar é justamente isso aqui. Então aqui no atributo dele, ó, vejo que apareceu 3 novas colunas que são as 3 métricas relacionadas à forma. Então a relação perímetro-área, o índice de forma em si e a dimensão fractal. O mais usual, o mais interessante é o índice de forma, que foi como eu comentei no início, e foi a pergunta da Bianca, talvez se tinha algum parâmetro. Esse índice de forma que vai estar relacionando a informações a nível de efeito de borda e que valores até 2, digamos assim, vão ser formas relativamente regulares e acima disso vão começar a ficar formas mais irregulares, né? Então vão ser, teoricamente, fragmentos mais vulneráveis ao efeito de borda. Além de calcular a borda, você também pode ficar calculando uma métrica de isolamento. E aqui a gente vem com a métrica do distância do vizinho mais próximo. O procedimento vai ser o mesmo. Veja como foi acrescentado outras colunas na tabela de atributo do meu shape. Então ele vai estar aparecendo aqui, mas eu continuo selecionando o da classe. Certo? Então floresta. E a métrica de distância do vizinho mais próximo, como o próprio nome já diz, ele vai estar codificando a distância de um fragmento focal do seu fragmento mais próximo. E você vai fazer para cada um. Vai demorar um pouquinho a mais, justamente por essa questão das métricas de isolamento serem um pouquinho maior. Enquanto ele está calculando aqui, deixa eu ver alguma das perguntas. Tá. Estou vendo qual é a forma. Alguém fez tudo. Como é que eu fiz minutos? Tá. Só então, respondendo aqui por Admilson, o conceito de métrica, Admilson, nada mais que são, as métricas são algoritmos que buscam quantificar algumas informações espaciais, seja a nível de pixel, seja a nível de mancha, seja a nível de classe de paisagem. Na verdade, então, são esses algoritmos que vão estar nos apresentando informações espaciais da nossa paisagem, dos nossos fragmentos, nesse sentido, né? Esses algoritmos vão ter diversas especificidades de acordo com o grupo das métricas, né? Seja para área, forma, isolamento, conectividade, outras coisas, ok? A Vitória perguntou se ia falar sobre métrica de cálculo de conectividade na paisagem, métrica de classe, qual a diferença? Então, conectividade a gente vai estar abordando durante o curso, conectividade funcional principalmente, que entra naquele grupo das métricas funcionais, né? Então a gente vai estar trabalhando com uma métrica muito mais robusta do que, por exemplo, distância do vizinho mais próximo, que vão estar considerando de fato conectividade, né? Que é justamente essa possibilidade do fluxo biológico ao longo da paisagem. Que mais? Na métrica de classe, qual a diferença para uma classificação supervisionada normal, que, por exemplo, ali do ArcGIS? Então, a questão da sua rotina, do seu processo de classificação, na etapa da imagem, do sensoramento remoto em si, isso não vai estar interferindo na questão da métrica. A métrica vai estar, o procedimento de métrica vai estar executando em qualquer um. O que isso vai estar afetando é justamente na robustez e na qualidade da sua classificação. De um processo não supervisionado com supervisionado, por exemplo, você pode ter uma diferença na qualidade do seu raster e, a partir disso, a sua métrica vai ter uma maior robustez em termos também da sua acurácia. Enquanto você tiver um mapeamento que vai estar, digamos assim, uma classificação não tão adequada no processo, a sua métrica também vai ser afetada nisso. Mas em termos do processamento não vai ter nenhum efeito, né? O efeito vai sair no resultado em função de qualidade mesmo do método. Ok? É possível fazer no QGIS? Sim. O QGIS tem uma extensão de métrica de paisagem. LECOS, o nome da extensão. A área geodésica sim. A extensão do ArcGIS para calcular métricas é livre. O VLate é livre. E o Patch Analysis, se não me engano, também são livres. Ok? Tá. Foi essas perguntas até então. Então, terminou aqui a métrica de distância do vizinho mais próximo. E a gente vai vir aqui a tabela de atributo. Mais 3 novas colunas foram adicionadas. Então, o NDIST é a distância bruta mesmo, em si, que está em metros. Então, desse polígono aqui, o fragmento mais próximo dele está a 88 metros. Esse aqui é o ID desse fragmento. Então, esse fragmento mais próximo é o fragmento que tem identificação 3. E a área desse fragmento mais próximo
é de 3.925. Então, quando você roda aqui pelo Village, essa distância de vizinho mais próximo, ele vai te dar a informação da distância, a identificação desse polígono que está mais próximo e a área desse polígono que está mais próximo, certo? E por último, a gente pode estar vendo aqui a métrica de proximidade, que é uma métrica que a gente pode estar tendo uma inferência em parte de conectividade, mas não é uma métrica de conectividade, é na verdade uma métrica de isolamento baseada na quantidade de hábitat, mas que se configura numa métrica que a gente vamos jogar naquele grupo das métricas funcionais, justamente porque a gente depende de uma informação biológica para poder estar definindo ela. Então, ó, vamos selecionando aqui o mesmo procedimento, ok, floresta, e aqui vem a informação dela que a gente precisa. A métrica de proximidade vai considerar o quê? Como se fosse a capacidade de locamento do nosso organismo. Então aí eu teria que saber, pelo menos ter uma noção de qual distância o meu organismo consegue andar numa área de não hábitat. Que aí para justamente estar considerando o que você vai ter naquela paisagem disponível para aquela distância para aquele seu organismo. Então, considerando no exemplo que o meu bicho, minha espécie, ela tem capacidade de andar por 100 metros. E aí, ok. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai pegar em cada fragmento desse, é como se ele fosse criar um buffer ao redor de cada fragmento, e esse buffer vai ser até 100 metros, porque eu defini 100 metros. Então, essa que vai ser a informação biológica. E aí, nesse buffer, ele vai estar codificando todas as manchas que se tem dentro desse buffer de 100 metros. E ao quantificar, ele vai estar somando essa área e vai estar fazendo a razão com a área do fragmento focal. E aí vai gerar o valor do índice. Pelo fato de ser um índice, ele não tem uma dimensão, ele é dimensional. Mas a interpretação dele é justamente que quanto maior for o valor do índice, mais área disponível vai ter. Então, logo, menos isolado vai ser o meu fragmento. Terminou aqui de rodar. Aí vamos aqui no atributo e ver a resposta dele. Então tá aqui, ó. Índice de proximidade a 100 metros. Então, esse fragmento aqui, ele não tem nenhum fragmento ao redor dele numa distância de 100 metros. Por isso que é zero. Já esse outro, ele já tem. Então teve o valor de 7.862. Que o valor bruto não dá nenhum tipo de informação. Mas comparado com os outros, esse cara aqui tem muito mais, esse fragmento tem muito mais fragmentos ao redor, tem muito mais hábitat do que esses outros, do que os outros que são valores zeros. Certo? Então fica esse tipo, essa é a interpretação adequada e correta aqui dessa métrica. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida relacionada a essa parte. Tá. Então, essa foi a parte prática que eu queria mostrar do webinar. Vocês podem estar comentando aqui, deixa eu ver mais. A Daiane Regina perguntou se há ferramentas específicas para monitoramento das métricas, para acompanhar a transformação da paisagem. Monitoramento, não, Daiane. Mas quando você vai trabalhar com monitoramento até dinâmica temporal, o que se faz? Você vai ter sua série temporal das suas imagens classificadas, aí você vai rodar para cada ano, né, para cada tempo, essas métricas, e você vai poder ter um padrão da mudança das métricas ao longo do tempo, né, que vai estar associado com a dinâmica de paisagem também, com a dinâmica temporal. Né? Então você pode ter métricas que você pode estar considerando a dinâmica temporal e poder estar associado isso com uma métrica. Um exemplo de uma métrica até recente do ano passado, que foi lançada na Métodos Ecology Evolution, que é a conectividade espaço-temporal. Um exemplo dessa métrica que pode ser de monitoramento. Então, a necessidade do input dele, por exemplo, você tem a dinâmica de paisagem. Essa dinâmica de paisagem, você vai em cima dela quantificar a conectividade. Ok? Mas, em termos gerais, você fazer o monitoramento, você tem que rodar para cada ano, e a partir dessa avaliação de cada ano, você consegue ter o comparativo da modificação da paisagem. Certo? Então, meus caros, era isso que tinha que comentar com vocês. Eu queria apresentar nesse webinar. Se tiverem dúvida, podem estar adicionando aqui. E isso, na verdade, né, como comentei no início, é justamente uma parte, uma pequena pincelada do que nós vamos estar observando, vamos estar destrinchando no curso Ecologia de Paisagem, codificando parâmetros espaciais, que estamos oferecendo aqui pelo LabGIS. E aí, nesse curso, nós vamos ter detalhadamente a codificação e realização das métricas a nível de pixel, mancha, classe, paisagem.
vamos estar trabalhando com métricas de conectividade funcional, como tá utilizando essas métricas para definir fragmentos prioritários para conservação ou paisagens prioritárias para conservação, está utilizando essas ferramentas, né, mostrando, exemplificando essas ferramentas, como elas são aplicadas e como é que elas são consideradas, como elas são quantificadas. Está considerando a questão da dinâmica temporal que a Daiane, que diretamente mencionou, que é a questão do monitoramento, e a gente pode, como a gente está executando isso. E aí no curso nós vamos estar trabalhando muito com ArcGIS, com Fragstat, com Grass, e vamos estar relacionando essas métricas, essas codificações de métricas, para estar gerando justamente essas informações que se tem, não somente para planos de priorização de áreas, como para nossos trabalhos de levantamento biológico no entendimento de padrões de biodiversidade, né? A própria definição do que é paisagem, como definir escala, né? Como criar uma paisagem e assim por diante. E o curso ele vai ter sempre essa interface, que vai ser teoria e prática, né? Então, para cada eixo temático, digamos assim, cada prática, sempre no início a gente vai ter uma discussão, uma apresentação teórica, semelhante com essa, relacionada ao tema, né? Explicando o que é tal métrica, para que ela serve, como ela é aplicada, e aí no segundo momento a gente vem com a prática e vem e executa ela. Ok? Espero que vocês tenham gostado, apreciado, tenha sido funcional, interessante para vocês. E ficamos no aguardo, esperando que vocês venham para participar do curso conosco. Ok? E muito obrigado pela atenção. Obrigado por esse momento que ficamos juntos aqui, terem dedicado esse momento conosco. E estamos aqui para qualquer dúvida no momento. Então, as informações relacionadas ao curso tá na internet, só entrar no site do LabGIS, se estiver no Google pode jogar LabGIS, e aí vocês vão ter lá todos os outros cursos, o LabGIS tem outros cursos também, e dentro dos cursos vai ter a informação do curso de Ecologia de Paisagem codificando parâmetros espaciais. Lá vai estar toda a ementa do curso, está o objetivo, está o período, está a questão dos valores e forma de pagamento, ok? Vocês podem ficar à vontade de consultá-la. LabGIS está jogar no Google. Valmir, sim. Posteriormente o LabGIS vai estar disponibilizando esse vídeo aqui de domínio público. Ok? Vai ficar disponível. O Valmir perguntou. Perfeito. Mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma dúvida? Ou alguma sugestão? E aí, só mostrar mais uma vez, caso de dúvidas específicas relacionadas ao tema, vocês podem estar entrando em contato comigo nesse e-mail aqui, que é meu e-mail pessoal, né? E no caso especificamente de dúvidas relacionadas ao curso em si, vocês podem estar entrando em contato com o LabGIS, que eles dão todo o suporte. Mas também pode estar entrando em contato comigo, mas o LabGIS seria mais recomendado para questões do curso. Certo? Então, ok. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Bom final de semana. E espero encontrar vocês mês que vem no curso aí com Ecologia de Paisagem pelo LabGIS. Perfeito? Boa noite a todos.